Calvino versus Wesley, duas teologias em questão. Você conhece esta obra? Neste vídeo mostrarei em detalhes esta obra. Vamos para a mesa e veremos um pouquinho mais sobre esta obra. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Neste vídeo mostrarei em detalhes esta obra. Calvino versus Wesley, duas teologias em questão. Uma obra publicada pela editora Carisma, escrito por Don Torsten. Meus irmãos, é uma obra que eu já li de capa a capa e gostei demais. Ainda mais se você for armínio wesleyano. Esta obra é altamente recomendada para você. Antes de nós mostrarmos o detalhe deste livro, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta este vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Vamos lá, meus irmãos. Esta é uma obra de exatamente, deixa eu pegar aqui o número exato de páginas, exatamente 233 páginas. Aqui, como os irmãos podem ver, ó, 233 páginas tem esta obra. Vamos mostrar o sumário. O sumário desta obra é bem detalhado. Olha aqui, ó. Prefácio à edição brasileira, prefácio, abreviações, introdução. Os cristãos imitam mais a Wesley do que a Calvino. Teoria e prática, em louvor a Calvino, em louvor a Wesley. Vale um ponto aqui a ressaltar, meus irmãos. O autor trata Calvino de uma forma muito educada, como deve ser mesmo, né? Só no campo das ideias que discordamos, mas isso não é motivo para agressividades. Então o autor, ele é muito educado ao tratar de Calvino. Em louvor a Wesley, comparando Wesley e Calvino, mais e menos de algo, apêndice da Tulip e da Acura, perguntas para discussão, capítulo 1, Deus mais amor do que soberania, o ser de Deus na visão de Calvino, o ser de Deus na visão de Wesley, a importância de nossas visões sobre Deus, conclusão, capítulo 2, a Bíblia, mais fundamentamento primário do que autoridade exclusiva. A Bíblia na perspectiva de Calvino, a sola escritura de Calvino, a Bíblia na perspectiva de Wesley, Wesley e a via média, o quadrilátero wesleyano e conclusão. Capítulo 3. Humanidade, mais liberdade do que predestinação, imagem acerca de Deus e do pecado, predestinação e pecado, dupla predestinação, livre-arbítrio igual graça livre. Nós vamos ler um trechinho desta parte. Monergismo e sinergismo e conclusão. Capítulo 4. Graça mais preveniente do que irresistível. O que é a graça? Graça eficaz, graça preveniente, duas histórias, tipos de graça, meios de graça e conclusão. Capítulo de número 5. Salvação, mais ilimitada do que limitada, expiação, a ordem da salvação, a visão de Calvino sobre a salvação, justificação pela graça através da fé, a visão de Wesley sobre a salvação, a segurança da salvação, conclusão e perguntas para discussão. Capítulo 6, espiritualidade, mais santidade do que mortificação. Espiritualidade cristã, mortificação e vivificação, santidade e a vida cristã, plena santificação e conclusão. Tem mais. Capítulo de número 7. Igreja mais católica do que magistral. Para quem sabe o que é católica, né? Católica significa universal. Natureza da igreja, igreja magisterial, crenças fiéis, viver fiel, da Igreja, Espírito Católico e conclusão. Capítulo 8. Ministério mais empoderador do que triunfal. Variedades de ministério, a visão ministerial de Calvino, liderança em ministério, cessacionismo, a visão ministerial de Wesley, liderança empoderadora e conclusão. E aí nós temos a conclusão, alinhando
alinhando a crença à prática, alinhando mais do que a crença à prática, 8 razões. Primeiro, Deus mais amor do que soberania. 2, Bíblia, mais fundamento primário do que autoridade exclusiva. 3, humanidade, mais liberdade do que predestinação. 4, graça, mais preveniente do que irresistível. 5, salvação, mais ilimitada do que limitada. 6, espiritualidade, mais santidade do que mortificação. 7, igreja, mais católica do que magisterial. 8, ministério, mais empoderador do que triunfal. Mais Wesley, menos Calvino. O que devemos fazer então? Perguntas para discussão. Aí tem o apêndice, mais a cura do que Tulip, Calvino, Armínio e Wesley, os cânones de Dor e Tulip, entendimento adequado do arminianismo, Wesley e a cura, calvinismo versus wesleyanianismo, mais a cura do que Tulip. Vocês viram que trata de praticamente toda a mecânica soteriológica, né, da salvação. Meus irmãos, olha, esta obra, a minha tá toda marcada, e para variar, né, os livros da Carisma não ficam abertos, né? Tem sempre essa dificuldade. Eles não aprendem, né? Todos os livros que a grande maioria, né, da Carisma, eles têm esse problema, você não consegue mantê-los abertos. Quero ler aqui um parágrafo, deixa eu aproximar, para fazermos a leitura juntos. Olha aqui, a letra é tranquila, né? Não é tão pequenininha, não. Tem espaço na borda, enfim. Vamos fazer a leitura juntos aqui. A graça livre ou liberdade humana pode se referir a várias dimensões das vidas das pessoas. Permita-me começar com a salvação. Qual é o nível de envolvimento das pessoas em sua salvação? Apesar dos efeitos do pecado, Wesley acreditava que as pessoas ainda têm liberdade suficiente para escolher ter fé e se arrepender de seus pecados pela graça de Deus. Isso é importante, né? Pelagianismo, né, fala que o homem já vem inato, né, já vem no homem a liberdade para escolher, né? Não, Wesley também cria que o homem tem a liberdade para escolher, porém através da graça de Deus, e por consequência receber o dom divino da salvação. Neste sentido, ele não discorda nem minimamente com o princípio da reforma, de justificação pela graça por meio da fé. Wesley disse que a salvação é livre em todos aqueles a quem ela é dada. Ela não depende de qualquer força ou mérito do homem, nem em nível algum, nem na totalidade, nem em parte. Ela não depende de modo algum nem das boas obras ou retidão. Vamos continuar aqui do outro lado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho para fazermos a leitura. Vamos continuar aqui do outro lado. Do recebedor, nem de qualquer coisa que ele tenha feito ou qualquer coisa que ele é. Ela não depende de seus esforços. Ela não depende de seu bom temperamento ou bons desejos, ou bons propósitos e intenções, pois todas estas fluem da graça livre de Deus. As pessoas escolhem receber o livre dom de Deus da salvação, porque Deus fornece os recursos graciosos para assim fazê-lo. E eu concordo em gênero, número e grau nisso daqui que Wesley disse. Bom, meus irmãos, e assim que ele vai trabalhar, eu deixei mais um ponto aqui marcado para fazermos a leitura juntos. É aqui do ponto graça, mais preveniente do que irresistível. Vamos ler aqui um parágrafo, olha. Wesley também acreditava na salvação pela graça através da fé. Contudo, ele acreditava que a graça divina era condicional, isto é, Deus não opera irresistivelmente na vida das pessoas. Em vez disso, Deus escolhe operar preveniamente em relacionamento com elas. A graça preveniente capacita a liberdade das pessoas a escolher a justificação, santificação e outras questões da vida. Deus realmente elege as pessoas para a salvação, mas a eleição está embasada na presciência divina em vez de nos
em vez de nos decretos irresistíveis de Deus determinados antes da fundação do mundo. As pessoas podem não ter completa liberdade de escolha, uma vez que elas ainda estão impedidas pela finitude humana e o pecado. Ademais, seu livre-arbítrio não é uma potencialidade natural, uma vez que as escolhas são capacitadas pela graça preveniente de Deus. Então, meus irmãos, vocês puderam perceber, é uma linguagem bem tranquila. O meu livro está todo riscado e é um livro espetacular. Calvino versus Wesley, duas teologias em questão. Coloque aí no comentário se você já tinha ouvido falar desta obra, se você já tem esta obra ou se você pretende adquiri-la. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.